Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Eu sou o professor Fabrício Pessoa e vamos resolver essa questão do Enem 2006, que fala o seguinte. Essa questão, pessoal, aqui é de calorimetria, tá? A parte de calor sensível e calor latente. E a questão fala o seguinte: a Terra é cercada pelo vácuo espacial e, assim, ela só perde energia ao radiá-la para o espaço. O aquecimento global, que se verifica hoje, decorre de pequeno desequilíbrio energético de cerca de 0,3% entre a energia que a Terra recebe do Sol e a energia irradiada a cada segundo, algo em torno de 1 watt por metro quadrado. Isso significa que a Terra acumula anualmente cerca de 1,6 vezes 10 elevado a 22 joules. Lembra que tudo que está em joule, na verdade, é energia, tá? Então, a gente já pode dizer aqui que o Q, né? Porque nessa parte de termofísica, a energia, a gente vai sempre representar pela letra Q. Então, a gente pode dizer que o Q aqui vale 1,6 vezes 10 elevado a 22 e nunca esquecer da unidade de medida. Considere que a energia necessária para transformar 1 kg de gelo a 0 graus Celsius em água líquida seja igual a 3,2 vezes 10 elevado à quinta joule. Pessoal, isso aqui que ele está falando, olha só, quantidade de energia necessária para mudar alguma coisa, isso aqui é o coeficiente. Tá certo? Então, esse coeficiente aqui, que a gente vai chamar inclusive, né, pode ser tanto o coeficiente relacionado ao calor latente quanto ao calor sensível, tá? E aqui vai ser justamente o calor latente. Por quê? Porque ele está dizendo que vai transformar de gelo em água líquida, ou seja, está havendo aí uma mudança de estado físico. Portanto, a gente pode dizer que o C, no caso o C não, né, gente? O L, perdão, tá? Porque lembra que o coeficiente ali relacionado ao calor latente a gente chama de L. Então, o L aqui vai ser igual a 3,2 vezes 10 à quinta joule por, tem que tomar cuidado isso aqui, tá? Quilograma grau Celsius, tá certo? Então, vamos lá. Se toda a energia acumulada anualmente fosse usada para derreter o gelo nos polos a 0 graus Celsius, a quantidade de gelo derretida anualmente em trilhões de toneladas é de quanto? Então, pessoal, se ele quer ali a quantidade, ele está querendo, na verdade, a massa. Então, a gente vai ter que descobrir quem danado é essa massa aqui. Então, como está havendo ali mudança de estado físico, a gente vai usar a famosa fórmula Kimoly, né, que vai ser justamente para calcular a quantidade de calor latente. Então, vai ficar assim, ó, no lugar do que eu vou botar 1,6, então fica 1,6 vezes 10 a 22 igual a massa, que é justamente o que eu quero saber. Lembrando que essa massa eu vou encontrar em quilogramas, tá certo? Tem que tomar cuidado com isso. Vezes 3,2 vezes 10 à quinta. Pessoal, primeiro eu vou espelhar. Vou dizer assim, ó, que m vezes 3,2 vezes 10 elevado à quinta é igual a 1,6 vezes 10 elevado a 22. Então, ó, deixando o m de um lado da igualdade, deixa eu só vir para cá, ó, deixando o m de um lado da igualdade, eu vou ficar assim, 1,6 vezes 10 a 22 do outro lado, e desse lado aqui eu vou ficar com 3,2, tá certo? Vezes 10 elevado à quinta. Por quê? Porque eu peguei esse cara que está multiplicando, passei ele para o outro lado, dividindo a operação inversa. Então, m aqui só pode ser igual a, deixa eu dividir no canto logo aqui, ó, 1,6 dividido por 3,2. Vou multiplicar por 10 em cima, por 10 embaixo, eu vou ficar com 16 dividido por 32. Pessoal, isso aqui, quando eu simplificar por 16, vai ficar 1 sobre 2, que vai dar, na verdade, 0,5. Então, fica 0,5 vezes divisão de potências de bases iguais. Repito a base, subtrai os expoentes. 22 menos 5. 22 menos 5. Pego o emprestado. 12 menos 5 dá 7. Então, isso aqui vai dar elevado a 17. E, olha só, cuidado, tá? Isso aqui eu posso escrever da seguinte forma. Posso caminhar uma casa para lá e diminuir uma unidade aqui. Então, fica 5 vezes 10 elevado a 16. Lembrando que isso aqui que eu vou encontrar é em quilogramas. Mas ele quer em trilhões de toneladas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é transformar essa unidade de medida ali, ou seja, converter em toneladas. Para transformar de quilogramas, vou botar aqui, ó, de quilogramas para toneladas, a gente vai dividir esse valor por 1000. E lembra que na física, pessoal, a gente sempre vai usar ali a base de 10. Então, ao invés de botar 1000, vou botar 10 elevado à terceira potência. Então, a primeira mudança vai ficar assim. 5 vezes 10 à sexta, e eu vou ter que dividir isso daqui por 10 à terceira. Então, repito a base. No caso aqui, né, repito 5, e aí divisão de potências de bases iguais, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, fica assim, ó, 16, já ia botar 6, 16 menos 3, isso aqui dá 13. Então, eu tenho que isso daqui é em toneladas. Mas ele não quer apenas em toneladas, ele quer em trilhões. E aí, vamos lá para a gente entender o que é que significa esse diabo desse trilhão, ó. Se eu tenho 1 aqui, pessoal, e eu boto 3 zeros, esse 1 ele se tornou 1000.
Então, aqui eu tenho a grandeza milhar. Se eu adicionar mais 3 zeros, esse 1 aqui se transformou em milhão. Então, agora eu tenho milhão. Depois de milhão vem bilhão, depois vem trilhão, tá certo? Então, aqui eu tenho, ó, trilhões, perfeito, ó, tá vendo? Mil, milhão, bilhão, trilhão. Então, se vocês perceberem, o trilhão tem que ser 10 elevado a 3, 6, 9, 12. Então, elevado a 12. Então, para transformar, pessoal, agora, eu vou ter que pegar esse valor que eu encontrei em tonelada e transformar aqui em trilhão. Para isso, eu preciso dividir esse cara por 10 elevado a 12. Então, fica assim. Repito o 5 porque não vai mudar nada. E agora eu faço, repito a base e subtraio os expoentes. 13 menos 12, isso daqui dá 1. E 5 vezes 10, isso aqui vai dar 50, tá certo? Eu vou ficar ali com 50 trilhões de toneladas. Então, 50, pessoal, se vocês perceberem aqui, vai estar no intervalo de B, né? Entre 40 e 60. Então, é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês a entenderem essa questão. Se isso aconteceu, por favor, convenham se inscrever no meu canal, dar like nesse vídeo e enviar para os seus colegas que também estão estudando para o Enem e para outros vestibulares, tranquilo? Se for meu aluno do curso, ficou com dúvida nessa ou qualquer outra questão, é só você me procurar no WhatsApp. Beijo enorme, até a próxima, bons estudos. Valeu!